Qual a diferença entre crise financeira e crise econômica? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, inicialmente é fundamental estabelecermos algumas questões introdutórias que servem de base para diferenciarmos a crise financeira da crise econômica. Primeiro, é importante destacar que crise na ciência econômica nada mais é do que uma perturbação na vida econômica. É importante deixar claro que qualquer sistema econômico ele precisa gozar de estabilidade, ele precisa gozar de tranquilidade. A crise nada mais é do que algum nível de perturbação nas atividades econômicas, na forma como a economia se organiza e como os agentes econômicos estabelecem as suas relações. E veja, como a economia ela é rica em escolas do pensamento econômico, várias escolas do pensamento econômico interpretam o fenômeno crise de diferentes ângulos. Por exemplo, os chamados economistas clássicos, que são os primeiros economistas lá que nascem junto com Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, por aí vai, eles enxergam a crise nessa escola do pensamento como um desequilíbrio entre produção e consumo, ou entre oferta e demanda. Já numa visão marxista, que deriva aí dos escritos de Karl Marx, em especial o escrito mais famoso dele, que é o conjunto de livros O Capital, a crise nada mais é do que o reflexo de um problema na acumulação de capital ou um problema na chamada mais-valia. Então, nessa perspectiva, a crise nada mais é do que, digamos, um entupimento do processo de acumulação de capital. Em determinados momentos, o processo de acumulação de capital ele sofre algum efeito adverso, ele é interrompido e isso dá, então, início a uma determinada crise econômica. O fato também é que, independentemente da orientação teórica, de maneira bem simples, podemos dizer que as evidências concretas do que a gente tem visto aí de crises desde o início do século XX e agora já também no século XXI, de que as evidências concretas estão revelando que a crise é parte permanente dos ciclos históricos do capitalismo. Então, a crise é algo que faz parte do funcionamento do sistema capitalista. Então, o capitalismo entra em crise, ele supera. Entra em crise mais uma vez, ele supera mais uma vez. Então, o importante é que as evidências concretas, as evidências históricas estão mostrando que a crise é parte, é uma das moedas do funcionamento do capitalismo. E outra questão fundamental é perceber de que a crise ela pode ter em um sistema capitalista duas origens. A crise pode ter uma origem endógena, ou seja, quando você tem problemas em algumas variáveis econômicas, como por exemplo, você pode ter em um determinado momento da história uma superprodução, ou você pode ter um problema de demanda agregada. Então, a crise ela pode ser fruto de variáveis econômicas que estão sofrendo perturbações e que, consequentemente, afetam o sistema como um todo. Ou a crise ela pode ter origens chamadas exógenas, ou seja, origens fora do sistema econômico, ou seja, origens que são dadas a partir de variáveis não econômicas. Então, por exemplo, a crise agora da pandemia da Covid-19 nada mais é do que uma crise. Então, nós estamos passando por uma crise econômica, por exemplo, uma crise que atinge todos os setores da economia, que daqui a pouco nós vamos explicar, mas é uma crise que se origina a partir de uma variável, a partir de um fenômeno adverso, que é um fenômeno não econômico. Então, um problema de saúde pública global está produzindo, portanto, uma crise, e aí falamos que isso é uma crise exógena, ou seja, na verdade, a crise em que vivemos não é um problema do capitalismo, é um problema de variáveis não econômicas que estão, consequentemente, afetando o sistema capitalista. Vamos agora ver
a diferença entre crise financeira e crise econômica. E podemos afirmar que a crise financeira nada mais é do que uma crise que ocorre no chamado setor financeiro. E essa expressão ela ganha força, enfim, nos jornais, nos noticiários, porque o setor financeiro na economia contemporânea é um setor predominante, é um setor extremamente importante para o funcionamento das sociedades capitalistas atuais. Por isso que a expressão crise financeira, ela muitas vezes se transforma em sinônimo, inclusive, de crise econômica. Mas a crise financeira é uma crise que se dá apenas no setor financeiro. Ou seja, seria uma crise em um banco que começa em um banco comercial, em um banco de investimento, na bolsa de valores, nas seguradoras, nas administradoras de consórcio, nos fundos de pensão, nos fundos de investimento e por aí vai. Ou seja, estamos falando que é uma crise que se origina no setor financeiro porque alguma coisa aconteceu no funcionamento de algum tipo de instituição financeira. E como o sistema financeiro hoje ele é altamente interligado, uma crise, por exemplo, num banco múltiplo pode produzir crises em efeito dominó, por exemplo, em fundos de pensão, em fundos de investimento, em bancos de investimento e assim sucessivamente, porque você tem um setor altamente entrelaçado, onde as suas operações elas se entrelaçam dentro das instituições e também entre as instituições que compõem o sistema financeiro e, consequentemente, você tem uma crise no setor financeiro. Então, é importante observar que o setor financeiro dentro de um sistema econômico é apenas um dos vários setores econômicos, dos vários setores produtivos ou setores econômicos que existem em uma determinada economia. Então, a economia é formada por uma infinidade de setores, entre eles o setor financeiro. Para você ver a diferença, nós podemos dizer, por exemplo, que a última crise financeira, que se origina como uma crise financeira, mas daqui a pouco nós vamos adicionar a questão da crise econômica e observar qual é a importância e predominância que o setor financeiro tem no sistema econômico atual, é de que a crise do mercado subprime americano em 2008 e 2009 é uma crise que se origina no seio do setor financeiro. Então, a falência do chamado banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, onde você tinha operações financeiras que foram extremamente mal estruturadas, que é o chamado subprime, operações que não tinham nenhum grau de seriedade na gestão do risco e na sua gestão operacional. Então, a falência desse banco começou a desencadear uma crise financeira no setor financeiro americano, que consequentemente começa numa instituição. Lembre-se, por exemplo, que ficou muito conhecido o caso daquela seguradora AIG, que também entrou em crise, porque você fez com que um sistema interligado, a crise em uma determinada instituição financeira, produziu uma crise no setor financeiro norte-americano, e como os setores financeiros são integrados globalmente, a crise financeira que começou em uma instituição, que começou apenas no setor financeiro norte-americano, se disseminou pelo mundo e atingiu o setor financeiro japonês, europeu, chinês e por aí vai. Então, é importante ter essa perspectiva em mente. Então, crise financeira, essa expressão crise financeira, descreve apenas crise no setor financeiro e crise que se dá ou que se origina a partir, portanto, de um determinado problema de gestão de risco ou de questões operacionais ligados a uma determinada instituição financeira que compõe esse sistema financeiro nacional. Ok? Vamos agora ver a questão ligada à crise econômica. Já a crise econômica, como o próprio nome já diz, é uma crise que atinge o setor econômico como um todo.
Então estamos falando que a diferença entre crise financeira, que é uma crise que ocorre em um setor, que é o setor financeiro, é diferente da crise econômica. E dois exemplos aqui vão ajudar nessa compreensão. Mantendo aí o ritmo do que a gente acabou de explicar em relação à crise financeira, então veja, em 2008 e 2009, você teve uma crise no mercado de subprime americano, que começou com a falência do Lehman Brothers e, portanto, eclodiu uma crise financeira. Uma crise financeira que começa no setor financeiro americano. Mas como o setor financeiro é um setor extremamente importante em qualquer economia global, inclusive na economia global, rapidamente essa crise financeira se tornou numa crise econômica generalizada e global. Ou seja, aquela crise que começou com a falência de uma instituição financeira americana, mas que depois gerou a falência ou gerou a crise, dificuldade financeira em um conjunto de outras instituições financeiras, isso se derramou, se dissipou em vários outros setores da economia norte-americana, como, por exemplo, o setor industrial, o setor de entretenimento, o setor de serviços, enfim, de turismo. Então, consequentemente, uma crise financeira, por conta da importância do setor, gerou, portanto, um efeito adverso em outros setores da economia. E aí a crise que começa financeira se torna uma crise econômica, porque ela atinge todo o sistema econômico, claro que atinge de maneira assimétrica, mas atinge vários setores de maneira simultânea. Veja, essa é uma questão fundamental. Então, quando você tem uma crise que atinge múltiplos setores produtivos, nós aí estamos falando de uma crise econômica. Vamos dar um outro exemplo fora da explicação relacionada à questão do setor financeiro. Vamos supor que nós agora estejamos falando do setor de petróleo e gás, que é um setor muito importante no Brasil. Representa aí entre 10 a 12% do PIB brasileiro o setor de petróleo e gás, tendo a Petrobras como a maior empresa brasileira em faturamento. Então, nenhuma outra empresa brasileira, pública ou privada, tem um faturamento como o da Petrobras. Pois bem, se você tem uma crise que começa no setor de petróleo e gás, estamos falando que temos a princípio aqui uma crise setorial. Então vamos supor que a Petrobras tem dificuldade financeira, como aconteceu recentemente por conta da investigação da Lava Jato. Então, a investigação da Lava Jato criou dificuldades na Petrobras e eclodiu o início de uma crise a partir de 2014 e 2015. Pois bem, no começo, estamos falando que seria uma crise assim como ocorre com a crise financeira, que seria uma crise setorial, a crise do setor de petróleo e gás. Mas, mais uma vez, como o mercado de petróleo e gás é muito importante para o funcionamento da economia brasileira, representando de 10 a 12% da economia, estamos falando, portanto, que de cada 100 reais, 10 ou 12 correspondem a movimentos do setor de petróleo e gás. Estamos falando, portanto, que a crise ela pode começar em um importante setor produtivo, mas depois ela atinge outros setores e aí produz uma crise econômica generalizada. Portanto, quando as pessoas falam que a Petrobras começou a ser investigada como o epicentro de uma crise de corrupção, mas é uma empresa que faz parte de um setor extremamente importante para a economia brasileira, aquela crise que é setorial se transforma, consequentemente, numa crise que vai atingir outros setores da economia, e ao atingir outros setores da economia, torna-se, passa a ser uma crise econômica generalizada. Então, deixa de ser uma crise setorial e passa a ser uma crise econômica. Por quê? Porque, mais uma vez, é uma crise, é um efeito adverso, é uma perturbação que ocorre em vários setores da economia ao mesmo tempo. É diferente se a gente também aqui adicionasse outros pequenos exemplos. Por exemplo, vamos supor que aqui existe uma crise em um determinado na crise no setor, enfim, de sapatos, crise no setor calçadista.
Como o setor calçadista não é um setor tão relevante na economia nacional, consequentemente, essa crise ela começa setorial e ela acaba sendo uma crise setorial. Ela não vai ser uma crise que vai atingir múltiplos setores de maneira intensa, comparativamente a quando uma crise começa em um determinado setor com uma grande relevância, como foi os dois setores que nós apresentamos aqui. Então, veja, no caso brasileiro, uma crise no setor de petróleo e gás pode sair de uma crise setorial e se converter numa crise econômica. E do ponto de vista global, por isso que há um protagonismo do setor financeiro, que qualquer crise que começa no setor financeiro tem um grande potencial de, num primeiro momento, ser uma crise financeira, mas num segundo momento se tornar numa crise econômica que atinge o sistema econômico de maneira abrangente. E é isso que define, de fato, o que é uma crise econômica. E essa é a diferença básica entre o que é uma crise financeira e o que é uma crise econômica. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.